Olá, meu nome é Rafael e eu vou apresentar a parte de renda variável do trabalho de matemática. Renda variável é tipo um investimento onde o rendimento não é fixo, mas sim variado, ou seja, não é garantido que a pessoa vai ganhar alguma porcentagem a mais no investimento, sendo diferente da renda fixa, onde o retorno é reconhecido antecipadamente. Por conta dessa falta de garantia de retorno, a renda variável é um investimento com mais riscos do que a renda fixa. Apesar do risco, a renda variável pode trazer mais possibilidades do que a renda fixa. Olá, eu sou Gabriel e eu vou apresentar a parte de criptomoedas do trabalho de matemática sobre rendas variáveis. Criptomoedas é um sistema de pagamento digital que não depende de bancos para verificar e confirmar transações. Ou seja, são moedas que não dependem de nenhum banco, de nenhuma nação no planeta e funcionam de uma forma descentralizada, ou seja, não tem alguém por trás dessa moeda. O início das criptomoedas tem início também o Bitcoin, o Bitcoin foi a primeira criptomoeda. Em outubro de 2008, uma pessoa ou grupo chamado Satoshi Nakamoto, que até hoje permanece não identificado, publicou um papel intitulado Bitcoin, um sistema de dinheiro eletrônico ponto a ponto. Basicamente, em 2008, Satoshi Nakamoto, que pode ser tanto uma pessoa ou um grupo, pois nunca foi possível saber a verdadeira identidade desse cara, provavelmente asiático, já pelo nome, ele criou uma moeda que não dependia de nenhum servidor, não dependia de nenhuma nação ou pessoa, banco para se manter e que era totalmente livre de regulamentações de países. Como funcionam as criptomoedas? Unidades de criptomoedas são criadas por meio de um processo chamado mineração, que envolve o uso de poder computacional para resolver problemas matemáticos complexos que geram moedas. Os usuários também podem comprar as moedas de corretoras e, em seguida, armazená-las e gastá-las usando carteiras criptográficas. Basicamente, as criptomoedas podem ser criadas minerando. O que é isso? Um ou mais computadores se juntam para resolver problemas matemáticos complexos. Quando eles conseguem resolver, eles recebem como recompensa uma fração de uma criptomoeda ou, às vezes, até em alguns casos, uma moeda inteira, que são necessários um poder computacional muito alto para resolver esses problemas. Por isso, os sistemas de mineração utilizam normalmente placas-mães, processadores em grande quantidade. Em alguns casos, no caso do Bitcoin, por exemplo, eles utilizam placas de vídeo, por isso tem aqueles sistemas de mineração com 8, 10 placas de vídeo instaladas em um único computador para minerar Bitcoin. Isso eles chamam de sistema de mineração. Os usuários também podem comprar criptomoedas em corretoras que trocam dinheiro real por criptomoedas em troca de uma taxa. Algumas é uma taxa de 10, 20, até 30% para fazer essa transação. Uma dessas empresas corretoras é a Binance, ela troca várias moedas aqui. Outra também é o próprio Mercado Pago, no Mercado Livre ele também troca, só que você precisa ter 18 anos. As criptomoedas, elas são seguras? E sim, as criptomoedas são seguras porque elas funcionam por um sistema de blockchain, ou cadeia de blocos, pelo português, que é a espinha dorsal das criptomoedas. Como está aqui, ela opera como uma rede distribuída composta por diversos computadores chamados de nós. O que são esses computadores? Funciona basicamente assim: cada desses computadores aqui é basicamente uma pessoa e cada uma dessas pessoas possui uma cópia do Bitcoin. Ou seja, se você possui 5 Bitcoins e você vai lá e falsifica e diz que você tem 10, todas as pessoas ao longo do planeta, ao redor do planeta, vai estar escrito no PC delas que você tem 5 criptomoedas. É claro que você não pode ler isso é um sistema, as pessoas não têm necessariamente acesso a essa informação. É um sistema que está distribuído por diversos computadores,
mas ele não pode ser hackeado exatamente por isso. Teria que hackear todos os computadores ao longo do planeta que têm acesso ao Bitcoin para você poder dizer que você tem 10 Bitcoins ao invés de 5. Por isso que até hoje ninguém conseguiu fazer isso. Estão tentando hackear com inteligências artificiais, mas eu não vejo muito futuro nisso. Agora uma pergunta, por que que os bitcoins são tão instáveis? Por que que eles têm, ora o bitcoin está lá em cima, ora ele reduz, aí as pessoas investem, perdem dinheiro, alguns investem, ganham muito dinheiro. O que acontece nisso é que eles estão sujeitos a muitas coisas, como a maioria das commodities ativos, investimentos entre outros produtos, o preço do Bitcoin depende de uma oferta e demanda, ou seja, quantas mais pessoas tem comprando, mais o valor dele aumenta. Se as pessoas param de comprar e mudam para outras moedas, é aí o valor do Bitcoin abaixa. Isso vale para todas as criptomoedas. Eu estou dando o exemplo do Bitcoin porque ele é uma moeda mais conhecida, por isso é mais fácil de entender. E já aproveitando que a gente está nesse negócio de valorização ou não do Bitcoin, aqui tem um gráfico de como foi meio a história do Bitcoin desde a criação dele em 2008 e deu para ver que ele só foi começar a aumentar lá para 2016, 2017. E ele aumentou, teve quedas em 2021, ele teve um pico, depois ele caiu um monte e o outro pico dele foi em 2025, em janeiro. Então deu para ver que ele é bem instável, tem vários picos, várias quedas. Por exemplo, quem investiu em 2021, investiu uma grande quantidade de dinheiro, perdeu muito dinheiro. E agora, como funciona esse negócio de ganhar e perder dinheiro nos investimentos? Tipo, quanto que eu vou perder se eu investir R$ 1.000 e tiver uma queda de 50%? Eu vou perder R$ 500. Como funciona o investimento em criptomoedas? Meio que com exemplos simples. Se alguém que investiu R$ 1.000, então as criptomoedas caíram 50%, ou seja, menos de 50%. Essa pessoa vai ficar agora com apenas R$ 500 na conta. Assim, 1.000 menos 50% é igual a 500. Agora uma pergunta, será que se o gráfico voltar, tiver mais 50% depois dessa queda, será que vai voltar aos R$ 1.000? E a resposta é que não. Esse 500 mais 50%, ou seja, o gráfico volta onde ele estava, a pessoa que investiu R$ 1.000 agora vai ter apenas 750. Por quê? Ele vai pegar o 50% de 500 é 250, ou seja, 500 mais 250 vai dar 750. Para a pessoa voltar até o que ela tinha antes, vai ter que ter um aumento de 100% para ela ter os R$ 1.000 novamente. Por isso que esses investimentos em renda variável são complicados de se entender, porque o gráfico ele precisa estar sempre subindo para você ter o dinheiro que você aplicou e ele precisa subir mais ainda para você ter algum ganho. É claro que quando ele sobe bastante o gráfico, quando tem um ganho muito grande, seja 150, 200%, o ganho nesses investimentos é muito alto. Só que caso ele caia, a perca também vai ser maior ainda. É por isso que até hoje tem muitas pessoas que têm medo de investir no Bitcoin. E até hoje ele também, como só tem 1% da população mundial que utiliza o sistema do Bitcoin, mesmo nem que seja para fazer pequenas transações, ele fica muito instável. Talvez se no futuro uma boa porcentagem, seja uns 10% da população mundial passar a utilizar o Bitcoin com mais frequência, talvez ele se torne mais estável, porque daí não vai ter tanta gente entrando e saindo do Bitcoin, não vai ter tanto investimento e saída. Ele é instável exatamente porque ora ele valoriza um monte, porque muita gente aplica, ora ele cai porque muita gente retira dinheiro. Essa foi a minha aula sobre Bitcoins em renda variável. Espero que eu ganhe um 10. Sinceramente, isso deu trabalho. Muito obrigado e é isso. Boa noite. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre fundos imobiliários. O que são? Os fundos de investimentos imobiliários, FLs, são veículos de investimentos coletivos que reúnem recursos de diversos investidores para aplicação em ativos do setor imobiliário.
como imóveis comerciais, shoppings, galpões logísticos ou títulos relacionados ao mercado imobiliário. Ao você adquirir cotas de um FL, o investidor passa a ter direito a uma parcela do rendimento gerado pelo fundo, como alguém ou juros de títulos imobiliários. Quais são as vantagens de fundos imobiliários e FLs? A acessibilidade. É possível começar a investir com valores relativamente baixos, tornando investimentos acessíveis a mais pessoas. A renda passiva. Muitos FLs distribuem rendimentos periodicamente, proporcionando uma fonte de renda passiva. Ou seja, você recebe passivamente um valor todo mês. A diversificação. Investir em FLs permite diversificar a carteira com exposição ao setor imobiliário, sem a necessidade de comprar imóveis diretamente. A liquidez. As cotas do fundo imobiliários são negociadas na Bolsa de Valores, permitindo a compra e venda com facilidade. A gestão profissional. Os fundos são administrados por gestores especializados que tomam decisões e estratégias para maximizar os retornos. Aqui os tipos de fundos imobiliários, tem o tipo de tijolo, investe diretamente em imóveis físicos como shoppings, escritórios e galpões logísticos. FLs de papel aplicam em títulos relacionados ao setor imobiliário, como certificados de recebíveis imobiliários, CRILs, e letra de crédito imobiliário, LCIS. Tem o FLs híbridos, que combinam investimentos em imóveis físicos e títulos imobiliários. E temos o fundos de fundos, ou FOFs. Investem em cotas de outros FLs, proporcionando uma diversificação ainda maior. Como investir? Tem que abrir uma conta em uma corretora, escolher uma instituição financeira que ofereça acessibilidade à bolsa de valores, transferir recursos para a conta, deposite o valor que você deseja investir, para assim render o seu fundo e ter uma rentabilidade. Você tem que escolher os FLs do seu interesse, analise o fundo disponível e selecione aqueles que se alinham aos seus objetivos. Aí você compra cotas, realiza a compra de cotas através do home broker da corretora. Temos os riscos de FLs, que vacância, possibilidade de imóveis ficarem desocupados, produzindo o rendimento. Inadimplência, riscos de não recebimento dos pagamentos de aluguéis ou dos títulos imobiliários. A desvalorização das cotas. As cotas podem sofrer variações no preço no mercado secundário. Risco de mercado. Alteração nas condições econômicas pode impactar o desempenho dos FLs. Temos alguns exemplos, como HGL11, são fundos de galpões logísticos. HSML11 são fundos de shopping centers, o Vino11, que são fundos de lajes cooperativas, KNCR11, fundos de recebíveis imobiliários. Aí temos as tributações. Para investidores pessoas físicas, os rendimentos distribuídos pelos FLs são isentos de imposto de renda, desde que o fundo atenta a certos critérios, como ter no mínimo 50 cotistas e suas cotas serem negociadas exclusivamente em bolsas de valores. Então, resumindo, os fundos imobiliários eles são uma maneira mais prática e acessível de investir no setor imobiliário. Porém, a questão dos riscos é que você compra um fundo de um setor imobiliário e ele pode desvalorizar ou alguém dispensar o fundo. Então você tem que olhar bem o ano em que esse imóvel ele está associado com os ganhos. Porém, os fundos imobiliários eles se valorizaram muito nos últimos anos. De 2011 a 2023 teve um aumento bastante expressivo. E fechou, é isso, galerinha do meu canal. Boa noite, meu nome é Marcos e estarei falando um pouco sobre as ações. As ações na renda variável, ela é nada mais nada menos que investimentos que não são 100% garantidos, pois eles podem vir com
um grande potencial de ganho, ou seja, um grande lucro. Mas, ao mesmo tempo, ele tem riscos, diferente da renda fixa. A renda fixa, se você coloca um valor, no final do mês, você vai receber um valor X. Você sabe quanto que vai receber tendo aplicado esse valor. Na renda variável, como já diz o nome, ela varia bastante. Se você aplicar R$100, num mês ele pode estar com R$110, como no próximo mês pode estar 90, ou senão ele pode manter nesse mesmo valor que você colocou de R$100. Você também pode ter participação num capital de uma empresa. O que é um capital? O capital, ele é a soma de investimentos, sendo dinheiro ou bens. Os sócios ou acionistas colocam na empresa para sua criação ou expansão. Vamos supor que a pessoa quer criar uma empresa. Ele vai lá, investe em bens, dinheiro e ele cria essa empresa. Com o tempo, ele precisa expandir essa empresa, depende da empresa, né? Sendo máquinas, enfim. Então, ele vai vender uma parte dessa empresa para outros investidores. E aí, esses investidores vão na bolsa de valores, que aí compram um pedaço dessa empresa, tornando uma ação. A partir do momento em que essa pessoa, este investidor, compra uma ação dessa empresa, ele se torna sócio. E sendo sócio, ele tem acesso a lucros e prejuízos. Ou seja, se a empresa tiver lucros, ele vai ter esse lucro também, junto com a outra pessoa, né? E, ao mesmo tempo, ele pode ter prejuízos. Vai depender bastante da empresa. Mas também ele está sujeito à volatilidade do mercado. O que é a volatilidade? Ela é a forma de medir a variação de preços. Existem também alguns tipos de ação, que são as ações ordinárias e as ações preferenciais. Qual que é a diferença entre uma e a outra? As ações ordinárias, elas te dão direito ao voto. Se tiver uma ação ordinária, você pode votar na assembleia. Ou seja, você pode mandar naquela empresa, vamos se dizer assim, né? E a ação preferencial, ela te dá preferência à distribuição de dividendos, ou seja, a distribuição de lucros. Elas podem te ajudar a receber mais lucro, ou seja, você vai receber mais dinheiro comparado às ações ordinárias. Muita gente hoje em dia prefere comprar ações preferenciais, porque o lucro é melhor e é maior comparado às ações ordinárias. Em vez da pessoa querer mandar na empresa, ela vai querer ter um lucro maior, certo? Outro detalhe importante é que antes de você aplicar uma ação, você tem que analisar muito bem o gráfico. Você tem que estudar sobre o assunto antes de você investir. Por quê? Porque ele pode variar muito, como eu falei antes. Então, se uma pessoa que não foi a fundo, não estudou sobre o assunto, acho que vai aparecer um gráfico aqui, que analisando, se você o gráfico ele varia entre altos e baixos. Então, se você comprar a ação no alto, ele pode decair. E então, a pessoa pode achar que está perdendo dinheiro e sem esperar, na hora que o gráfico cair, você perder dinheiro, ela vai vender essa ação e vai acabar saindo no prejuízo, porque ela acha que está perdendo dinheiro. Então, automaticamente, ela já vai vender essa ação e vai acabar prejudicando, né?
porque esse investimento da ação, ela não é de um curto prazo, ela é de longo prazo, ou seja, leva meses ou até anos para começar a realmente vir o lucro. Em resumo, as ações na renda variável são investimentos que permitem os investidores a participar do crescimento das empresas. Elas também oferecem um potencial de ganho significativo, mas também elas podem apresentar o risco à volatilidade no mercado. Investir em ações também possibilita a valorização ao longo prazo, mas também ela exige uma análise cuidadosa e cautelosa do conhecimento do mercado, porque a pessoa tem que saber muito bem o que ela está fazendo e estudar muito sobre essa questão, porque os riscos que há na renda variável se a pessoa não souber o que está fazendo, ela pode ter grandes prejuízos.